Bem-vindos ao nosso canal, onde temos a oportunidade de ouvir pessoas com experiências e conhecimentos diferentes a um clique de distância. Nós temos agora comigo o Michel a Michel e o Maurício. Olha, Michel e Maurício, muito obrigada por aceitarem este desafio, tirarem um pouco do vosso tempo para as pessoas lá em casa ou quem estiver a conduzir possa conhecer sobre o vosso percurso profissional. Vamos começar com a Michel, as senhoras em primeiro lugar. Michel, vamos começar a pergunta que eu faço a todos. Quando eras pequena, tu sabias o que é que querias ser quando fosses grande? Oi, Ana, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é uma manhã muito agradável para nós entrarmos nesses assuntos. E realmente, desde pequena, sempre soube o que eu queria fazer, né? Era ser cientista, né? Eu fui incentivada a isso. E pela curiosidade, por saber como que o porquê das coisas. Desde muito pequena, eu acho que desde a idade de 5 anos de idade, era o que que eu queria fazer, achava muito giro usar o guarda-pó branco, né, e fazer experiências com outros tipos de instrumentos, muito curiosa, sempre perguntando, sempre questionando. Eu acho que eu me recordo muito bem que era uma das coisas que eu queria fazer. Então podes agora dizer o que é que tu fazes? Uhum. Então, atualmente, eu sou docente da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Medicina, e também investigadora. Investigadora é a carreira aquela do cientista, né, onde desenvolve e descobre novos horizontes, se perguntando por que isso e para quê, né? Então, é justamente o que eu faço hoje em dia. E é ligado uma carreira um pouquinho diferenciada, porque é a aplicação do ambiente, da adaptação do corpo humano em ambientes extremos, que é a parte espacial, que agora todo mundo gosta muito de falar, e estamos aí em novas tecnologias, né? Boa. Agora, vou fazer a mesma pergunta para o Maurício. Maurício, também, já sabias quando eras pequeno o que é que tu querias ser quando fosses grande? Ou ainda mudaste muito? Não sei. Bom, eu acho que todo mundo quando é pequeno, pelo menos os meninos, querem ser bombeiros ou astronautas, né? Não fugi muito disso também, sempre que ser astronauta, eu gostava muito dessa questão do espaço e também, agora inclusive estou aqui no espaço, vocês podem ver. E também a carreira da ciência também era interessante, mas quando miúdo eu gostava mesmo de ser astronauta, era realmente isso. E agora, o que é que tu fazes como profissão? Bom, como profissão, então, não deu para ser astronauta, mas eu fiz ciência da computação na minha graduação e depois engenharia e consegui trabalhar um pouco com essa pesquisa aeroespacial. Hoje em dia, eu sou investigador do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa, onde eu trabalho com processamento de sinais e processamento de dados, né? Para tentar perceber como é que nosso corpo funciona em diferentes ambientes. Mas a Olha, parte matemática, a parte aquela que alguns de vocês não gostam, os miúdos, que é a matemática, mas eu sempre tive facilidade com matemática e fui para essa área. eu por acaso falei quando estava a falar com a Cláudia, e interessante que há esse medo das matemáticas, mas acho que é mais fácil ter melhor nota à matemática do que na língua portuguesa. Eu também não gostava muito de português quando era miúdo, não. Era a minha pior matéria. Mas acho que o facto às vezes irmos com aquela mentalidade é difícil, faz com que ou seja, tínhamos, nem nos permite ter aquela, experimentar. Não, por acaso até é difícil, mas se a gente trabalhar por isso, a gente consegue. Às vezes muitos dizem é difícil e nem querem experimentar, não é? Até deixam. Pois, isso é bem verdade. A pessoa coloca na cabeça que aquilo é difícil e se torna difícil mesmo não sendo. Pois. E às vezes uma coisa que é muito difícil, se a pessoa coloca na cabeça, isso é fácil, eu vou conseguir, eu consigo, vamos a isso, consegue e não se torna tão difícil. Pois.
Muito bem. Então, digam lá, por acaso a Michelle já falou sobre isso um pouco, mas eu vou perguntar outra vez. Qual foi a importância para vocês, quando eram novos, se envolverem em atividades STEM, ciências, tecnologias, matemática, para o vosso futuro? Ou como também vocês foram inspirados ou motivados a ir para estas áreas? Michelle, podes começar? Uma das coisas que é essencial é o pensamento crítico, né? A criticidade, a curiosidade. Tutor conseguir ordenar todas essas curiosidades e trazer ela em termos de aplicação, né? Buscar o conhecimento, aonde que está esse conhecimento, saber questionar. Então, essas atividades, a inter-relação até com os próprios colegas e também outras fontes de inspiração, um professor ou até mesmo um instrutor, alguém que pudesse despertar, né, essa curiosidade e fazer com que ela fosse moldada da melhor forma possível. Então, assim, inspiração para saber línguas, né, a parte realmente de programação, entender a parte computacional, que não é só o jogo, mas o que tem por trás de um jogo, a parte também da parte clínica, né? Então, o que que acontece, o que que é uma doença, o porquê disso. Então, eu tive algumas fontes de inspiração ao longo da minha jornada. Então, desde pequeno, aquele professor, assim, que é aquele mais motivador, que pega e nos desafia, quando ele nos coloca um desafio e naquele momento parece ser não tão agradável, ele está realmente colocando, fazendo com que nós possamos desenvolver as nossas potencialidades. Né? Então, imperceptivelmente, porque nós somos muito pequenos, não entendemos isso. E a educação física, a atividade física, né? Também isso também faz bem. Por exemplo, durante toda a minha infância, para além da atividade em sala de aula e as temáticas de matemática, história, geografia, línguas, também as atividades extracurriculares, também, os que nós chamamos lá no Brasil de oficinas, também eram ofertadas. E fazia também atividade física, que era ginástica olímpica e o próprio balé, e handball, vôlei, apesar de eu ter apenas 1,60 de altura, eu fui incentivada a jogar voleibol. E isso também, porque daí cria a questão do horário, né? Da responsabilidade, que são outras características que são essenciais depois na vida adulta, né? Ou do jovem adulto. Eu acho que uma vez li, se não me engano, sobre o desporto, a importância do desporto para a nossa mente, não é? E para o nosso corpo, além para o nosso corpo, mas para a nossa mente, a importância. Eu noto quando eu vou, por exemplo, para a praia ou fazer bodyboard, ou só andar de manhã, realmente ajuda o resto do dia. Aquela parece que a nossa mente fica desperta. É verdade. Sim, e uma das coisas agora, trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Uma das coisas que é incentivada é justamente fazer a prática de atividade física ao ar livre, porque pela questão dos jogos, né? Então a gente acaba ficando muito tempo fechado dentro de casa e não acabamos nos interligando com o ambiente, isso é importante. Por exemplo, a luz solar, em determinados horários, né? Das 8 até as 10 horas da manhã, para a questão da vitamina C, vitamina B e a D, né? São essenciais principalmente para a parte da memória. Então, os nossos bons hábitos começam desde a primeira infância, desde pequenininhos, né? Desde pequenos. Isto lá para casa, estão a ver, é muito importante. Desporto, apanhar solinho, ar fresco. Não, mas é verdade, é verdade. Eu também Mover-se, Ana, li outra vez sobre o fato da praia. Há quem gosta imenso do campo, eu gosto tanto do campo como da praia, mas eu gosto imenso da praia. Olhar para o horizonte, também gosto da praia. dizem que faz bem à mente, relaxa. A pessoa... Pois, e também o exercício ocular. Exato. Quanto mais longe tu consegue manter teu foco e fazer essa variação, ajuda para evitar problemas de visão futuros. E agora as crianças andam assim com o tablet, não é? É sempre aquela coisa próxima aqui, né? E nós, não só isso, e às vezes também o fato de ficamos aqui depois com dores de coluna, porque estamos sempre todos assim a olhar para baixo. É verdade, Bom, isso por é verdade. acaso, quando eu era miúdo, eu ainda fazia, junto com o estudo, atividade extra, fazia atletismo, na parte da corrida mesmo. Pois, E cheguei a ganhar algumas medalhas. Aqui em Portugal temos, na escola, temos a educação física, desporto. Eu, na minha altura, sempre tive desde a primária
Na primária, por acaso, era o professor titular, que a gente ia fazendo, mas a gente estava, acho, mais na rua do que dentro da sala de aula, acho que agora é o contrário, por isso. Mas depois, no partir do 5º ano até o 12º, a gente sempre teve desporto e eu gostava tanto, tinha boas notas. E depois fazia também, era ténis, porque eu vivia numa zona que não tinha praia. Então jogava muito ténis, futebol, etc. Gosto, o desporto acho que é muito bom e é bom que a gente mantenha o desporto quando até somos mais velhos, acho que é muito importante. Às vezes deixamos para o fim, porque ou achamos que não temos tempo, mas eu já notei como experiência própria, quando deixo para o fim, às vezes nem faço, eu noto a diferença tanto no meu estado de espírito, físico e mental. Eu noto a diferença quando a gente deixa para o fim, ou seja, às vezes desleixamos, não é? Da nossa saúde e é importante ao contrário. Se a gente Dá tiver aquela bem de preguiça. saúde, não é? Que agora estou com aqui os Lá no nossos final. especialistas, se a gente se tratar bem da nossa saúde, tudo o resto encaixa-se melhor. Sim, O desporto, mesmo que seja uma caminhada ou uma pequena corrida, faz bem sempre para o corpo e para a mente, não é? E mais nesse período de pandemia que nós vivemos, a gente precisa sair um pouco de casa e esticar um pouco as pernas e esticar os pulmões, como se diz também, não é? Exatamente. Agora, Maurício, a mesma pergunta. Quando eras pequeno, quem foi a tua maior inspiração ou como foste motivado? Se te envolveste em áreas de STEM, para decidir para engenharia, diz lá. Olha, eu sempre tive curiosidade por essa parte eletrônica, né? Gostava muito de jogos, eu acho que a maioria dos meus que vão ouvir essa conversa gostam muito de jogar videogame, seja videogame no computador ou no próprio telemóvel. Eu também gostava muito disso, mas eu tinha uma curiosidade de saber como é que aquilo era feito, como é que as pessoas conseguem fazer aquilo. Então, sempre tive computador desde pequeno, era na época um TK-90X, um computador que vocês joguem no Google aí e vejam como é que ele funciona. E tive curiosidade de saber, como é que aquilo é feito? Como é que eu posso fazer um jogo? Como é que eu faço o meu jogo? Então, essa curiosidade me motivou a ir atrás da programação. Ainda aos 10, 11 anos eu já tinha algum conhecimento de programação e foi isso que me direcionou para a carreira da ciência da computação. Sempre tive incentivo dos meus pais e essa curiosidade em saber mais, eu acho que foi o que me alavancou para ir para essas áreas. Boa. Olha, por acaso, na entrevista passada com o Rodrigo, ele é engenheiro mecânico e depois tornou-se professor de game develop, de criação de jogos. Porque ele diz que e é verdade, a criação de jogos. Os jogos é uma maneira, tem tantas vertentes, não é? Que as crianças Sim. e os jovens podem aprender, além do design, além da programação, há tanta vertente que ganha-se muitas habilidades para o futuro, e então ele começou a inspirar os jovens com a criação de jogos, porque isso também está muito giro. E agora falaste também que gostaste muito de jogos, acho que a gente somos todos, eu também gostava. O meu primeiro jogo, se não me engano, foi o Tetris, assim, de computador, não é? Não estou a falar eu jogava também arcades, não é? Pronto, mas como computador, acho que o meu primeiro jogo que eu experimentei foi o Tetris, que não sei se vocês sabem qual é esse. Sim, claro. Pronto. E depois o outro, Não que era sei, os meus devem saber também. Arcadoi, e depois Arkanoid. exatamente, e o outro que também fiz esse jogo com o Rodrigo, ou seja, o Rodrigo ensinou-me a fazer, eu fiz esse jogo que era aquele do Aliens, do espaço, qual era o nome O daquilo? Space Invaders. Exatamente. Pronto, Vai caindo, eles vão atirando, tem que defender as barreiras. Mas é incrível como é que as coisas desenvolveram-se, e até vocês que estão na área até de medicina, como é que a tecnologia ajuda em todas as áreas, principalmente na vossa, não é? Criar melhores condições até para os médicos e para os cientistas para criar soluções para o ser humano, para a própria saúde. Sim, hoje em dia a gente está até falando e pesquisando sobre saúde 4.0, porque é justamente a aplicação da tecnologia, né,
na prática da medicina. Então, assim, otimização de consultas, a questão da IoT, a parte também de inteligência artificial, que são instrumentos, né, métodos e ferramentas que potencializam melhorar e tornar mais eficiente o próprio tratamento, né, e a descoberta de uma doença ou de uma cura com mais rapidez, mais eficácia, mais agilidade. Então, hoje em dia isso aflorou de uma forma muito exponencial, muito forte, né? Então, Vocês vão fazer um podcast, não é? Ou sim, uma live, não sei. É quando é que vocês vão falar sobre isso? Eu vi no dia, Instagram, dia 18 de março nós vamos 18 de fazer. março. A Já que uma horas? semana. A que horas? Às 19h19 do Brasil. 19, ok. Já sabem, podem assistir. Dia Depois 18 às vocês me dão um link. 19h19. Se vocês tiverem um link ou me derem um link, eu depois meto aqui na descrição para as pessoas poderem aceder. Ok, outra pergunta, deixem-me cá ver. Agora, vocês na vossa área, não é, daquilo que vocês trabalham, que conselhos vocês podem dar aos jovens, e tanto que sejam estudantes de secundário, como sejam universitários, que habilidades ou skills ou habilidades acham que é importante para o futuro deles e que eles possam agora adquirir, não é? Porque às vezes o pessoal deixa tudo assim para o fim, não. Enquanto são jovens e estão a estudar no secundário, até no secundário para ir depois para a universidade, ou não, porque não são obrigados a ir para a universidade, há várias áreas que são necessárias, carreiras que podem fazer. Que habilidades vocês acham que é importante? Podes começar, Michelle? Faz favor. Primeiro, saber ter compromisso com o horário, né? Ter aquela questão do acordar, do levantar, ter uma certa rotina consigo mesmo, praticar um esporte, né? Continuar incentivando a parte de línguas, e é muito importante porque hoje nós temos uma comunicação e uma interação de nível internacional, global, então saber novas línguas, não somente o inglês, não somente o espanhol, mas o alemão, o francês e até o mandarim, né, que é um grande desafio aí, aprender o alemão e o próprio mandarim, manter o espírito de curiosidade, continuar isso levando para o resto da vida, buscar conhecimento, buscar informação, e formação não precisa, o que eu digo não é só a parte da carreira acadêmica, que é a licenciatura, depois fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutoramento, um pós-doutoramento. Esse nível de conhecimento pode ser em qualquer área. Então, assim, uma das coisas muito importantes que nós tínhamos no centro que nós trabalhávamos no Brasil era uma interação de diversos níveis. Sempre quando tiver uma oportunidade de fazer parte de uma associação ou até mesmo de um grupo específico, até nas competições da Lego, isso faz com que nós tenhamos habilidade até da escrita, da informação, da comunicação, saber se comunicar. Hoje em dia é essencial. Por isso, eu acho que são habilidades e skills que pode se levar para o resto da vida, independente de ter uma formação acadêmica, né, que é a que a gente seguiu porque queríamos ser cientistas, então continua-se sempre aprendendo, ou qualquer outro tipo de profissão, porque a parte multidisciplinar é justamente isso. Nesse centro a gente tinha desde os pequenos, né, que estavam ainda no período da escola, que participavam das pesquisas para saber como é que eram feitas. Posteriormente, isso nós tínhamos também os alunos da graduação, que faziam para entender o processo da escrita científica, como é que se planejava e fazia isso, mas também tínhamos os técnicos, que desenvolviam todos os equipamentos que nós íamos utilizar, e até hoje é assim. Então, assim, independente da área, eu acredito que isso dá para se levar para a vida inteira. Muito obrigada. E tu, Maurício, o que é que achas? Que conselhos achas que podes ajudar a dar aqui aos jovens? Que habilidades é que achas que eles deviam adquirir agora, que possam tanto ser útil agora como no seu futuro? Bom, eu acho que primeiramente a curiosidade é essencial, né? Aquela coisa de não ficar só na informação que vem, eu ir atrás de mais coisa. Então, ter essa curiosidade de querer saber mais e descobrir mais sobre alguma coisa. Depois, uma coisa que é importante nessa idade é começar a pensar no que vocês gostam de fazer. No Brasil, quando eu dava aula
eu sempre dizia para os meus alunos, olha, vocês têm que achar o que vocês gostam de fazer, e isso vai ser o futuro de vocês. No sentido de que, se eu conseguir descobrir uma coisa que eu gosto de fazer, isso, quando eu estiver trabalhando com isso, não vai ser um trabalho, vai ser mais ou menos uma diversão, porque eu vou estar fazendo uma coisa que eu gosto. Então, a curiosidade em ir atrás de mais do que lhe é apresentado é uma coisa interessante. A outra, como eu disse, já ir pensando no que vocês gostam realmente de fazer, para que o futuro de vocês seja realmente isso. Ninguém gosta de trabalhar o dia inteiro com alguma coisa que não goste. Ninguém trabalha o dia inteiro com algo que não gosta, né? Depois, outra coisa importante como a Michelle disse, a responsabilidade, né? Tentar manter uma rotina, não uma rotina no sentido de aquela coisa, rotina, aquela coisa chata. Não, mas ter uma sequência de atividades que ocupem o dia. Seja, eu vou passar um tempo jogando, agora eu vou passar um pouco de tempo estudando, tem que tomar banho, fazer o quê? Vou passar um tempo lendo um livro. Leitura é muito importante, é bom ler. A leitura trabalha uma coisa muito importante, que é a imaginação. Então, quando a gente lê, a gente não tem nada mais do que letras, então o resto tudo é formado na nossa cabeça. Quando a gente lê uma história qualquer, ou até um livro mais científico, a gente sempre fica imaginando o que aquelas palavras estão tentando dizer, né? Quando numa história diz, então... tudo começou num castelo muito, muito distante. A gente já começa a ver aquele castelo lá muito, muito distante, aquele castelo grande, imponente. E essa imaginação, esse tipo de imaginação é só a leitura que nos dá. Realmente, então é isso. É realmente interessante o que dizes sobre a leitura. E a verdade, aquilo que às vezes eu digo quando lemos, estamos a dar vida às palavras na nossa mente. Não é? Porque Exato. a televisão e os filmes não dão isso, porque eles já dão feito. Ou seja, já está tudo pronto. Exatamente, já nos dão feito. Enquanto o livro obriga inconscientemente, mesmo que seja inconscientemente, estamos a pôr o nosso cérebro a dar vida às palavras, por causa é muito interessante. E é verdade. E o mais interessante é, por exemplo, peguem um colega de vocês, combinem de ler o mesmo livro. Quando vocês acabarem o livro, comecem a discutir a história. E vocês vão ver que cada um imaginou a história de uma forma diferente. A história lá é a mesma, mas a imaginação, o cenário, o que vocês criaram na mente de vocês com aquele livro é de vocês. E vocês vão ver aqui, comparando com outras pessoas, algumas coisas batem, outras não. E isso é muito divertido, a gente conseguir perceber que as pessoas entendem diferente as coisas. Mas isso pode ser um desafio lá para casa. Que muitos estão a ficar, não é? Que estamos em casa, pode ser um bom desafio para fazerem. Cada um lê o mesmo livro e depois, ao fim aí dê um tempo, porque é bom dar um tempo período. Olha, ao fim de uma semana a gente encontra-se e falamos sobre o livro, ou 2 semanas, depende. Sim. E depois vão ver o que é que realmente cada um imaginou. Pode ser um desafio. Olha, fica o desafio feito e depois podem-nos contar a história, que a gente aceita. A gente aceita ouvir. Com certeza. Fica lá o desafio para a quarentena. Exatamente, um bom desafio para a quarentena. Não, isto é ótimo, desafios, que venham eles. Outra coisa que também falaste sobre quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, parece que estamos a brincar ou a diversão. E é interessante, nas formações que eu faço aqui da Lego Education Academy, uma das partes que fala sobre a importância de brincar. Que na brincadeira é quando as crianças, e nós até adultos, aprendemos. Porque estamos a fazer uma coisa que gostamos. E às vezes a falta, agora já está-se a falar muito sobre isso, mas houve um período de tempo e até a própria descrição, já tinha falado sobre isso, até a própria descrição de brincar na Wikipedia, nos dicionários, não é, digamos, a melhor. Mostra que é tipo algo fútil, enquanto não é. Porque até, vocês sabem, em relação até à parte motora, não é? Das crianças, é a brincar, tanto social como motora, que aprendem. Ou seja, estão a jogar futebol quando somos pequenos e a gente jogou desporto, fez desporto, tivemos que
estar a saber lidar com os outros colegas, não é? Então, como é que é? Vamos trabalhar em equipa, não vamos, para conseguir chegar? Ou seja, inconscientemente, na brincadeira e no desporto, neste caso, estamos a aprender vários fatores, não é? A parte social. Que vai para a vida, que é a interação social, né? Que é saber compartilhar, que é ter ética, né? Até que a questão da competição, né? É bom competir, mas a competição saudável, né? Aquilo que realmente a inter-relação entre o meu coleguinha, o que eu vou poder, em questão de estratégia, ok, nós vamos vencer, então vamos nos unir para conseguir competir com uma outra equipa, né, que está lá, e quais são as estratégias? Então vai o Joãozinho, vai a Raquel, vai o Maurício na frente, eu fico aqui atrás. Então, assim, até às vezes características de personalidade acabam surgindo e aflorando justamente do ato do brincar ou do jogar, né? Que é quando tu diz aquela parte aquele que vai avançar, né? Que vai ir à frente, o outro que vai ficar na retaguarda, que vai dar o apoio, que vai fazer a proteção, e o outro que vai fazer a parte do incentivo e que vai interligar um com o outro. E isso é importante e às vezes isso acabou pela questão sendo deixado um pouco de lado, e é importante, principalmente que tu falaste, Ana, que é a questão da coordenação motora, porque é essencial também, porque também são habilidades que precisam ser desenvolvidas, questão de memória, para ter um envelhecimento saudável, né? Envelhecer faz parte, então começa desde aí. Interessante. Também lembro, uma coisa que também a gente faz uma atividade com peças de Lego e então, e ao fazer aquela atividade, que é construir um pato, mostra que são só 6 peças e mostra que nós usamos 24 habilidades naquele momento. Isto para quê? Porque há um estudo mostra que está a dizer que quando a gente usa as nossas mãos, usamos mais de 60% a 80% do nosso cérebro ativa-se. Ou seja, é engraçado como é que é importante, que às vezes nem nota, não é? Se calhar nem damos importância que a gente usa as mãos, mas a importância de que está tudo, digamos, está tudo envolvente, não é? Envolve tudo, o corpo todo. Não é só a mente que é importante, mas ao mexer também com as mãos ajuda a mente. É engraçado. Sistema motor, cognitivo, está tudo lá. É muito interessante ver. Por acaso comprei um livro há algum tempo atrás que fala que é sobre 30 segundos explicar sobre sobre a parte do nosso cérebro. Agora não me lembro qual é o nome do título, tenho que depois ir ver. Mas em 30 segundos explica cada parte. E aquilo por acaso é interessante, porque a gente consegue aprender sobre um pouco. Não vou ser cientista, né? Mas a gente está para a gente compreender um pouco sobre nós. Mas todos nós temos um pouco de... o neurocirurgião precisa um pouquinho mais de habilidades, mas todos nós temos um pouco de cientista. A partir do momento que nós temos uma pergunta, né, e nos questionamos, nós vamos fazer várias tentativas até conseguir chegar a uma solução, uma resposta. É verdade. Então é verdade. Agora, e um conhecimento, falaste desse livro dos 30 segundos, às vezes um conhecimento, mesmo que básico, sobre qualquer assunto, nos ajuda imenso a perceber como é que aquilo funciona, ou ter uma ideia de como aquilo funciona. E isso pode nos dar ideias para outras coisas, não é? Então, conhecimento sempre é bom. É bom ler e ir atrás. Como eu digo, conhecimento não ocupa lugar. Não é? Em certo sentido, também há outra coisa que às vezes digo, pode-se tirar tudo, não é? A gente pode perder aqui a nossa caneca, essas coisas todas, mas aquilo que a gente leu, aquilo que a gente aprendeu, fica aqui na nossa mente para o resto da nossa vida. Tem uma frase muito divertida que diz que o conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente não perde. Pois, exato. É verdade, exato, a partilha, lá está, muito bem, muito interessante. Agora, outra pergunta, em certo sentido, por acaso falei isto com o Rodrigo, e antes a gente estava a falar, e vocês dizem que realmente precisa-se ter esta habilidade. Um cientista precisa ter esta habilidade. Vocês têm um espírito de empreendedor, não é? Um cientista tem que ter um espírito de empreendedor, o que é que acham? Acham que Para o ímpar, discordar. Já está com o microfone aberto, vai lá, Maurinho. Pode ser, Michel. Olha, o empreendedorismo, muitas pessoas não sabem o que é, enfim.
mas dá para caracterizar de forma simples que é aquela vontade de fazer algo diferente, né? Empreender, na verdade, também não significa fazer algo de novo, mas muitas vezes dar uma utilidade nova a algo que já existe também é empreendedorismo. Então, na ciência a gente faz isso a todo momento, ou se criam coisas novas, ou se dão novos usos às coisas antigas. Pois. E muitas vezes um novo uso para algo que já se conhece acaba sendo muito mais útil do que uma coisa nova. Então, sim, empreendedorismo é algo interessante. Como é que eu consigo trabalhar o empreendedorismo? É justamente pensando o que eu podia fazer diferente, o que eu posso ir além. Uhum. Eu acho que E, a e Michelle pode não, complementar um pouco. e não ter medo, né? Então, o empreendedor é aquele espírito que vai em busca de algo diferenciado. E se tem aquelas limitações, eu vou ultrapassar, eu vou dar seguimento. Então, assim, isso faz parte do espírito, o espírito empreendedor está relacionado com a parte da ciência, sim, precisa manter isso ativo e dar novas aplicabilidades e novos caminhos. Então, criar novos caminhos para que também outros possam se utilizar. O que a gente faz não é só na bancada, né? A gente diz ali, também nós darmos aplicação para o maior número de pessoas também, que é passar para a parte da sociedade, né? Para o restante das demais pessoas também usufruírem desse conhecimento. Houve uma pergunta que pediram quando eu fiz ao Rodrigo, também eu vou fazer a vocês. Quando vocês acabaram o secundário e depois acabaram a universidade, ou faculdade, não sei como é que vocês chamam, a universidade no Brasil, qual foi o vosso primeiro emprego? Ou vocês tinham antes? Como é que vocês se prepararam para as entrevistas? Ou como vocês escolheram o vosso primeiro emprego? Como é que foi esse processo? Michelle, podes começar. Na verdade, sim. O aprender, ele tem que ser contínuo, né? Não é, e sempre, não terminei os estudos, eu digo que eu continuo ainda estudando, porque se eu terminei, então quer dizer que não continuo aprendendo, sempre tem algo novo para conhecer e para vivenciar. Durante toda a minha formação, mesmo quando na época do liceu, que lá nós chamamos o segundo grau, eu já ia experimentando, fazendo outros tipos de formações e experimentação que é a parte de estágio, buscando estágios ou procurando uma parte assim, auxiliar alguém de casa, algum familiar em alguma tarefa que pudesse me dar a possibilidade de interagir, porque eu sempre fui, parece não ser, mas eu sempre fui muito introspectiva. Então, uma das barreiras era como é que eu faço para poder falar com as pessoas, vencer essa timidez e conseguir melhor agir, interagir com as pessoas. Durante a minha graduação, na minha licenciatura, eu fui fazer estágios desde o primeiro dia. Então, assim, participei de uma seleção, era para anos mais avançados, mas não tá lá, eu achei que devia tentar. Exatamente. E a seleção era para trabalhar junto a uma clínica de hemodiálise, que é os que trabalham com pacientes que têm disfunção renal, que precisa, enfim. E por mais que fosse só trabalhos burocráticos, coleta de dados, enfim, também tinha um sequenciamento que era seguir esse médico e essa equipe multidisciplinar durante todo o tratamento. E a seleção foi feita uma escrita de uma redação, e eu tinha feito uma oficina de redação. Então, a forma que foi escrito foi selecionado, porque eu coloquei ali a minha motivação, né? Eu fiz uma carta de motivacional do porquê de eu querer participar, fui uma das selecionadas, e fiz durante todo o meu estágio extracurricular, que a gente chama estágio voluntário, para poder continuar aprendendo mais ainda sobre a área. E aquilo acabou me possibilitando conhecer muita gente. O Brasil, como vocês sabem, é muito grande. Exato. Eu conheci pessoal do Rio, de São Paulo, porque eu sou do sul do Brasil, né? Também de outros países, e aquilo foi como se fosse o estupim para mais energia para as coisas acontecerem. Ou seja, tu aconselhas os jovens, mesmo que digam que aquilo é para pessoas com experiência, Uhum. para tentarem. Sim.
porque uma coisa que eu digo é, o não está sempre garantido. Agora a gente vai buscar o sim. E aquilo que tu fizeste. Ou seja, mesmo que aquilo, olha, diz lá a experiência. Mas eu faço a mesma. E fosse solucionada. Imagina se não tivesses feito. Não teria sido o não, e provavelmente já teria aquela questão do não é para mim, ou algo do gênero, porque tem uma frase que eu levo e falo isso com os meus alunos, né, com os que são também meus orientandos. Não está escrito em lugar algum que está dizendo que tem o teu nome dizendo assim, isso não é para ti. Então, assim, você pode sim fazê-lo. Vai causar algum malefício? É umas questões que a gente utiliza até na prática ética da ciência da saúde. Causa maior benefício ou causa malefício? Se causa malefício, não faz. Mas se é para benefício, não só para si, mas para outros, segue em frente. Vai lá, não está escrito que você não pode. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que eu gosto dessa experiência, porque é verdade, porque acho que muitos entraves muitas vezes são criadas por nós próprios, pela nossa mente. É verdade. E eu tinha só para terminar, nessa época eu tinha só 16 anos, porque eu entrei muito cedo na faculdade, na licenciatura, e era realmente a mais jovem naquele momento, e resolvi olha, ok, vamos a isso. Foi dada a oportunidade, vamos a isso. Muito bem. E tu, Maurício, conta lá a tua experiência. Bom, o que eu ia complementar antes de falar com o que a Michelle disse, era justamente a questão de muitas vezes a gente está lá, não sabe o que fazer, e tem lá voluntariado. Voluntariado é uma palavra muito legal hoje em dia, porque muita gente precisa de ajuda, não é? Mas muitas vezes lá tem um trabalho que é voluntário. Aí vocês podem se perguntar, tá, mas é voluntário, eu não vou ganhar dinheiro algum, não vou ganhar nada. Na verdade, não. Muitos dos trabalhos, como a Michelle falou, estava lá escrito, precisa experiência. E eu não tenho experiência. Como é que eu consigo experiência? Me voluntariando a trabalhar com isso. Então, o trabalho voluntário, se não te dá um retorno financeiro agora, vai te dar depois, porque vai te dar experiência para que você possa depois ir para outras carreiras. E mostra iniciativa. E mostra a iniciativa da pessoa. Exato. Ou seja, quem for contratar vê como é que... interessante, ele tomou, ou ela tomou a iniciativa, fez isto, mesmo sem ter aquele retorno, o financeiro, mas teve um retorno de experiência. Também temos que escolher que tipo de voluntariado fazemos, não é? Porque há uns, às vezes não... É só tipo... só para tirar, fazer coisas que eles não interessam e depois a pessoa não está a ter ali experiência. Quer dizer, mas a gente tem sempre experiência em qualquer área. Mas, alguma experiência sempre se consegue. É sempre alguma experiência a gente consegue, mas realmente é bom. Eu, por acaso, com vocês, que a gente tenha visto quando é nos torneios... por exemplo, a entrevista foi o Gui, até os irmãos foram meus alunos, e outros jovens que eu conheço e foram voluntários na First Lego League, nos torneios, uns depois começaram, quando eram mais velhos, e depois de coisa começaram também depois a dar aulas, que eu coloquei eles a dar aulas. Porquê? Porque eu também os vi, como é que eles lidavam com as situações, com a pressão daquele momento, não é? Porque têm de tomar decisões naquela altura, resolver a situação naquele momento, como é que eles lidavam com as outras pessoas e com outros jovens e com crianças, e então dá para ver, às vezes eu digo, podem não se calhar dedicar voluntariado um ano inteiro, pode não ser possível, não é? Mas às vezes ir um dia ou 2 dias, ser voluntários, além de ganharmos a experiência, pode ser uma maneira, ou ir a um evento, neste momento não há, mas ir a um evento pode ser de eventos das áreas que eles gostam, não é? Se decidirem que são voluntariados nas áreas, naquele evento sobre a área, pode ser uma maneira, além de eles conhecerem pessoas e ganharem experiência, não é? Conhecer pessoas é importante. Desculpa, agora podes continuar. Desculpa lá. Não, realmente é importante conhecer pessoas, esse voluntariado te dá muito disso. No início, quando eu comecei, a escolha do meu futuro foi fácil, porque eu já gostava de jogos. O jogo me levou a aprender programação para poder brincar com o computador de outra forma. Em vez de eu ficar lá só jogando os jogos, eu queria também criar alguma coisa. Então, eu aprendi programação para criar coisas no computador.
e não simplesmente ficar lá consumindo, digamos assim. Uhum. E isso, claro, programação, né? Então, fui direto para a faculdade de ciência e computação, que era onde eu ia aprender mais sobre computação, mais sobre programação. Isso me deu notas 10 em todas as disciplinas de programação, felizmente. E todo mundo perguntava, mas como é que tu consegue? Eu disse, olha, desde que eu era pequeno eu gosto disso, então é o que eu tenho facilidade, digamos assim. Facilidade não porque seja fácil, mas Dedicas. porque eu me dedico a isso e eu gosto disso. Então, o fato de eu gostar disso faz com que eu me dedique a isso, e, claro, isso é facilidade, não é? Quando eu me dedico a alguma coisa que eu gosto, eu tenho facilidade com isso. Então, na própria faculdade, falando do voluntariado, eu inicialmente tinha uma bolsa, não uma bolsa, um estágio voluntário no laboratório de informática, onde eu ajudava os meus colegas a entender programação, e depois, mais à frente, eu ajudava os alunos mais iniciais a aprender programação, então isso era trabalho voluntário. Isso também depois me deu uma bolsa. Então, o próprio trabalho voluntário, que inicialmente eu estava lá só para compartilhar o conhecimento, né? Então, compartilhar o conhecimento é importante, porque o conhecimento é uma coisa que, como eu disse antes, quando a gente divide o conhecimento com alguém, a gente não perde, a gente só soma, a gente só adquire, porque a outra pessoa vai te dar também em retorno alguma coisa de conhecimento. Exato. Então, esse compartilhar de conhecimento me possibilitou depois ter uma bolsa, que me deu desconto na faculdade. Ainda assim, eu não recebia dinheiro, mas deixava de pagar, já era muito bom. E me deu experiência também, né? Tanto o voluntário quanto a bolsa me deram experiência para o trabalho futuro. Logo depois que eu acabei a universidade, eu fui para a capital do estado, eu morava no interior, fui para a capital do estado para poder ter mais condições de trabalho, porque no interior é um pouco mais complicado, e também isso era, vou dizer o ano agora, vou revelar a minha idade, isso foi em 99, quando eu acabei a faculdade. Em 99, quando eu acabei a faculdade, imaginei a informática em 99 como é que era. Eu sei, eu vivi lá, eu sei como é que era. Então, eu tive que migrar para um grande centro para poder ter mais oportunidade. Logo em seguida, já consegui trabalho por lá e mais à frente ainda, quase meio ano depois de ter fazer trabalho de freelancer, conserto o computador ali, instala o Windows lá, aquela coisa. Dava para sustentar, dava um dinheiro, dava alguma coisa. Eu consegui trabalhar para uma faculdade, para uma universidade, onde era justamente na área de desenvolvimento de software. Então, acabei ficando 13 anos nessa instituição, quase 13 anos, só com desenvolvimento de sistemas acadêmicos para a universidade, ou seja, trabalhando com programação mesmo. E outra coisa importante nisso é que, mesmo durante o trabalho, agora eu estou com trabalho, estou garantido, pronto, tenho o resto da vida definido. Não é bem assim. A gente sempre acha alguma coisa para fazer mais interessante. E como eu sempre tive essa procura por fazer melhor, fazer mais, então isso foi me dando cargos mais altos, eu fui crescendo na empresa, e eu cheguei a um ponto em que eu pensei, bom, eu tenho tanto conhecimento e estou só usando isso para a universidade, para desenvolver sistemas. Ainda assim, compartilho com algumas pessoas, mas eu pensava, eu preciso dar vazão a esse conhecimento todo. Então, foi aí que eu decidi ir para a carreira docente também. Então, acabei migrando para a carreira docente, onde virei professor universitário e comecei a ensinar programação. E onde tive contato também com alunos de jogos, porque na faculdade onde eu dava aula, tinha um curso de design de jogos digitais. Então, a maneira com que eu ensinava programação para esses alunos de jogos era diferente da maneira que eu ensinava programação para os alunos da ciência e computação, por exemplo. E era a mesma programação. É interessante. Ou seja, adaptaste às circunstâncias. Exato. E todo o conhecimento de uma vida inteira até aquele momento me serviu para continuar a adquirir conhecimento e transmitir esse conhecimento para os outros. Porque acho que também acho que é uma das habilidades que a gente precisa ter, adaptação.
não é? Adaptar ao local de trabalho, adaptar às pessoas que estão lá, adaptar ao trabalho em si. No dia acontece qualquer coisa, temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar. Vem uma pandemia, temos que nos adaptar. Temos que nos adaptar. Exatamente. Olha, uma coisa que as pessoas não sabem, vocês como é que se conheceram? Porque vocês são casados. Vocês conheceram-se na universidade, depois... Como é que foi isso? Agora que estamos curiosos. Não tenho curiosidade sobre isso. Resuma lá em 2 minutos. Na verdade, tanto eu quanto o Maurício, nós nos conhecemos na parte do... Não é... Era voluntariado dentro do Léo Lions Club. no Lions Club, isso. O Léo, que é chamado lá no Brasil de Léo Clube, porque é um Que é dos voluntariado jovens. dos jovens. Nós Tem nos o Lions conhecemos... Club e o Léo Club. O Léo Club para os mais pequenos e o Lions já para os adultos. Já viram? Até voluntariado! Serviu para nós. Nós nos conhecemos ali enquanto miúdos, né? Enfim, e nós depois tivemos... Cada um acabou indo para áreas diferentes e também para formações diferentes. Mas estudávamos na mesma faculdade. Na mesma faculdade. Nos reencontramos. Estudando na mesma faculdade, nos reencontramos e aí surgiu esse romance todo. Esse romance todo, depois nós fomos trabalhar não ainda casados, nós ainda estávamos na fase de namoro. Nós fomos fazer formação, pós-graduação, mestrado, e no mestrado aí é que nós acabamos nos casando. Agora, vocês estão aqui em Portugal, vocês fizeram toda a vossa experiência, a formação, tudo no Brasil. Como é que vocês decidiram os dois? Porque, assim, uma pessoa a decidir mudar para outro país, não é? Ou para outra cidade, já é o quê? Agora, duas pessoas... Porque afeta a carreira das duas pessoas, que isto até é bom para quem é casado e estão a pensar sobre isso. Como é que vocês conseguiram adaptar? Lá estava, adaptar e ver como é que vocês decidiram os dois vir para Portugal. Como é que foi essa decisão? Michel ou Maurício, estejam à vontade. Acho que eu já contei a nossa história, agora eu vou contar o Maurício. A Maurício, vai, conta lá. Bom, é aquela história, né? A gente nunca está acomodado, a gente nunca não digo que a gente nunca está contente com tudo, mas a gente nunca está sempre à busca de algo além. Então, quando por exemplo, vou tentar resumir e fazer uma analogia com jogos que os miúdos vão perceber muito bem. Aquela fase já está fácil, eu preciso ir para a segunda fase. Então segundo nível, preciso ir para o segundo nível. Como é que o primeiro nível já não dá. Como é que vocês descobriram, por exemplo, esta oportunidade, não é? Porque vocês vieram do Brasil vieram logo para a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina, foi? Sim. Sim. Na verdade, porque eu trabalhava na parte de coordenação de um centro de pesquisa no Brasil, e esse centro, ele tinha interligação com vários outros lugares na Europa, também nos Estados Unidos, enfim, vários outros pontos em nível mundial. E com isso nós tínhamos algumas missões, que são as missões da parte de interligação e parceria estrangeira, e nós vínhamos para cá para poder justamente fazer essa parceria. Então, nós tínhamos a parte educacional e também da produção de ciência. Quando era a parte aeroespacial, é um nicho muito restrito, é muito pequeno. Então, assim, são pequenas, é um núcleo muito fechado, né? Então, é muito específico, onde tu acaba tendo que manter essa relação. Com isso, nós viemos para Portugal, também era um ponto de parceria entre as universidades e o centro de pesquisa, onde nós conhecemos o CCUEL. E dentro deles, eles estavam desenvolvendo uma linha que era parte da adaptação em ambientes extremos, e existia a possibilidade de vir desenvolver a pesquisa para cá. Então, foi assim que acabamos vindo para Portugal. Eu concorri a um concurso público, né, de investigação, para que isso pudesse ser feito, e logo em seguida também o Maurício. Então, assim, são vários níveis, né, em termos de conhecimento, que se chama pós-doc. No primeiro momento, eu vim fazer meu pós-doutoramento,
E com o pós-doutoramento surgiu a questão do concurso público de investigação, onde eu consegui, disputei com outras pessoas também, né, porque isso é público, tem outros pesquisadores, e fiquei em primeiro lugar e hoje desempenho essa função, por isso que desempenho essa função junto à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas é porque eles tinham também o interesse em desenvolver isso. É um centro multidisciplinar, então tem várias áreas, tem vários pesquisadores, não somos os únicos, tem de outros lugares também, que acabam vindo para cá. Realmente é uma mudança de ares, né, de hábitos, mas é a questão de nós nos não sentirmos acomodados. Nós chegamos num momento, ok, daqui onde nós estamos, já temos a nossa posição, né, já temos cargos que são efetivos dentro da universidade, mas ainda estava faltando uma experimentação. E aí é que nós decidimos realmente, infelizmente agora ficamos mais tempo afastados dos nossos familiares, pela questão da pandemia, né? Mas esse é o único senão. De resto, a experiência está sendo positiva. Vocês já estão cá há quanto tempo em Portugal? Bom, já fazem quase 3 anos. 3 anos. Vai Foi fechar 3 mais ou anos menos agora. na altura que a gente conheceu-se, porque as pessoas não sabem, Foi a logo gente se seguido. conheceu por causa da First Legal League. Exatamente. Vocês Com voluntariado. Exatamente. Vocês já participaram na First Legal League como voluntários no Brasil. Sim. E acho que foste. Quem é que foi que me contatou? Foste tu, Michel? Não me lembro. Fui eu. Foi, porque eu tinha já participado como mentor na First Legal do Brasil, e com isso eles começaram a dizer assim, olha, mas aí em Portugal também há, e provavelmente isso seja interessante a fazer. E nós tínhamos um projeto junto ao CAF Lab, né, e o CSUEL, que era trazer o conhecimento da ciência para os miúdos, que eles pudessem vivenciar isso. E aí que surgiu a ideia, ok, então quem pode fazer isso e que está mais próximo? É a First Legal League, né, que é de Portugal, por isso que eu fui procurar a Ana, que pudessem eles trazer esse conhecimento, que eles pudessem experimentar o que é uma carreira de cientista, até porque é incentivado, é uma dos objetivos da First Legal é fazer com que eles tenham habilidades diferenciadas e um pensamento diferenciado. Então, eu acho que esses objetivos se alinharam e o projeto funcionou e foi maravilhoso, enfim. E acho que não foi o primeiro, foi o Into Orbit, não é? Mission Moon, foi a primeira vez. Sim, foi o primeiro. Foi a primeira vez. A t-shirt. Ainda tem a t-shirt guardada. Tenho uma t-shirt, exatamente. Tenho uma t-shirt que diz Into Orbit, para quem tiver a E o ouvir. chaveiro. Ainda tem o chaveirinho também. Não, mas foi muito bom, foi uma ótima altura, porque vocês começaram, foi no Júnior, não é? Não, a gente não chama juízes, apesar de, mas aquilo é avaliadores. Avaliadores. Mas foi muito bom porque também estava com a Bárbara, que também é do Brasil, que estava a fazer cá o mestrado de engenharia. Que é muito Isso. Foi muito interessante, não, foi aqui neste caso foi na universidade, foi na faculdade. Foi na Nova. Foi na Nova, exatamente. Foi na Nova. Business School, aqui em Carcavelos, com uma bela vista para a praia. Mas foi um dia muito... Por acaso tenho um vídeo, mas foi um vídeo, mas foi muito interessante. Foi um dia muito interessante ver os miúdos, aquilo que eles criaram e explicar, porque eles são pequenininhos, não é? Que aquilo ali o máximo deviam ter 9, 10 anos e tinham que vos explicar a vocês a solução deles. Ou seja, já começar desde pequenininhos. Se forem muito pequenos. É uma boa maneira de tirar essa timidez. E fizeram muito bem o trabalho. Não, exato, eu andei lá também tirar fotografias, por acaso está ali coisas, foi assim, coisa, porque nesse tema era sobre como criar uma base lunar, como levar a água, como é que usavam a eletricidade, criavam, ou seja, ali vários pontos que eles tinham que descobrir e criar, a começar a pôr... a começarem a pensar nessas soluções, porque na realidade às vezes eu digo que nós subestimamos muito as crianças e os jovens. E se nós permitirmos e deixarmos, eles até nos surpreendem.
Não é questão de serem génios, porque as pessoas, um gênio, não, é a questão de lhes deixar, eles terem as ferramentas e eles depois, eles próprios quererem ir à procura, irem pescar e querem criar. Tanto que até na First Legal League existe, há miúdos com 10, 11, 12 anos com patentes sobre produtos que desenvolveram, que é muito giro. Ver isso, ver os miúdos... Sim, e isso é o empreender, ou seja, nosso papel é dar as ferramentas para que eles possam Exato. poder fazer o seu melhor. Se eles não tiverem as oportunidades e as ferramentas, fica um pouco complicado, né? É verdade. Não, e por acaso eu gosto, eu já também tinha falado com a Cláudia e com o Gui e com o Rodrigo na outra vez e digo que eu aprendo sempre com todos, a todos os meus voluntários e até com as crianças, aprendo imenso. Eu sou muito observadora e eu gosto de ver como é que as pessoas funcionam, como é que eles fazem as coisas, porque por vezes quando nós temos uma maneira de trabalhar e às vezes se calhar esquecemos de outros percursos, não é? Sim. E quando estamos com outras pessoas, as outras pessoas têm outra experiência, têm outras ideias e se nós estivermos atentos, nós a conseguimos, isto é uma boa ideia se calhar para eu aplicar. E então eu digo sempre que aprendo e aprendo sempre com todos os meus alunos, que acho piada a maneira como é que eles vão buscar ideias e soluções que não pensava nisso. E às vezes são tão simples e a gente fica pensando assim, mas como que eu não tive essa ideia? Exato, eu acho que quanto mais velhos nós somos, mais complicamos. E acho que as crianças... isso é bem verdade. Quanto mais velho, mais complicado ficamos. E a criança tem essa questão de simplicidade, né? Exato. A solução de uma criança para um problema, às vezes é tão simples que a gente não percebe. A gente começa a complicar muito a solução, começa a inventar muita coisa em cima e complicar, e a criança vai lá, não, é aqui, ó, tá. Houve um ano, por causa na First Legal League, que o tema acho que tinha a ver com os fogos, se não me engano. Tinha isso, e houve uma equipa, tanto que eles depois ganharam o prémio de... Esta era uma equipa de Califórnia, porque lá tem muitos fogos. E eles criaram uma solução para crianças e adultos e velhotes, pessoas de idade, que precisassem, como é que conseguiam fugir dos fogos. Ou seja, uma situação que se houvesse uns fogos, como é que podiam lidar? Assim, uma solução, uma app. E como eles ganharam o prémio de Award, the Best Innovation Award, que a Fundação First tem $20 mil para a patente, ajudar, e foram fazer com uma empresa, e então os engenheiros estavam a dizer, e se a gente fizer isto, já estavam a alterar, digamos, a ideia deles, a solução deles, e depois as crianças disseram logo, não tiveram medo de estar ali interromper os engenheiros. Não, mas isso não funciona, porque o objetivo é para as crianças e pessoas de idade. Se funciona para as crianças e para as suas idades, as pessoas que têm mais mobilidade, os adultos saudáveis, é fácil para eles. Não é? Vai ser fácil para eles também. Não, isto é para as crianças. E depois os engenheiros, pois tem razão, porque eles já estavam a complicar. Senhor engenheiro, e se fosse assim, não era mais fácil? Aí o engenheiro, se calhar ficava muito melhor. Não, mas é muito giro. Olha, Maurício, Michelle, muito obrigada. A gente está a repetir mais as nossas conversas. Foi muito bom aprender mais sobre vocês. Convido as pessoas depois verem no dia 18 de março, não é? Isso, 18 de março. 18. Vai ser... Às 19h19. Aqui no YouTube vai ser como? É que vocês vão... Vai ser na plataforma da Move for All, né, que é a parceira desse projeto, mas também vai ser divulgado no YouTube. A live vai ser transmitida via YouTube. Ok. E depois, claro, nós vamos fazer algumas edições e deixar o vídeo também disponível para isso. Então, depois, e vai ser bem interessante, que é justamente isso. Então, olha, vai ser bem... vocês deixam depois os vossos links, eu depois meto na descrição, que eu vou editar isto e ponho. Até se calhar vou fazer antes, mesmo que não tenha, vou partilhar aquilo que vocês vão fazer dia 18. Isto com gêmeos, às vezes, as edições. Sim. Apesar de esta correu muito bem, eu tive ali os meus bebês ali a chorar um bocado, não sei se vai ouvir, mas acho que não vou precisar editar muito. Nem apareceu.
Não, foi não muito apareceram. Não, nem apareceu. Olha, foi muito bom, gostei imenso de estar com vocês, já tinha saudades de vos ver. Isto agora é assim, os Nós abraços também, virtuais. virtuais Obrigada. e, enfim. Muito obrigada pelo vosso espírito, pela vossa maneira de trabalhar. Espero que vocês continuem a inspirar os vossos alunos, os vossos jovens aí, o vosso trabalho. Estou sempre curiosa. Depois hei de vos apresentar outros que gostam muito também sobre o espaço e trabalhos que eles estão a fazer, porque acho que era interessante vocês se conhecerem uns aos outros. Eu gosto de apresentar as pessoas uns aos outros, porque acho que é só assim que a gente consegue melhorar o mundo, não é? Juntos, trabalhamos juntos e inspirar e motivar o pessoal a criar um mundo melhor para todos nós. Sozinho ninguém faz nada. É verdade. Sozinho ninguém faz nada, é muito difícil. Muito obrigada. Últimas palavras para ambos, antes de acabar. Estejam à vontade. Na verdade, que se inspirem na Ana, né, porque ela tem um projeto muito interessante, e isso é o que faz mobilizar conhecimento, né? Mover conhecimento e compartilhar conhecimento é essencial, Ana. Obrigado pela acolhida de 3 anos atrás e que ainda continua nos inspirando. E para mais miúdos, para outros não tão miúdos, mas que carregam consigo o coração de miúdo. Muito obrigada. Bom, eu diria rapidamente, em poucas palavras, descubram o que vocês realmente gostam de fazer na vida, descubram o que motiva vocês, o que dá prazer em fazer, o que vocês gostam de fazer, e isso vai ser o trabalho de vocês para o futuro. Não se preocupem com dinheiro. O meu segundo conselho é não entre numa profissão só pelo dinheiro, porque vocês vão ser infelizes se não estiverem fazendo o que gostam. Então, se vocês fazem o que gostam, o dinheiro vem. Então, façam o que gostam sempre, procurem já descobrir o que vocês gostam de fazer e traçar o futuro para essa direção. É isso. Muito obrigada. Lá para casa, espero que tenham gostado e que partilhem esta conversa entre amigos, com os vossos alunos, com os vossos filhos, quem sabe, com os vossos amigos, quem sabe podem tirar algo de proveito desta entrevista e possam inspirar uns aos outros. Muito obrigada. Espero ver para a próxima vez. Adeus. Adeus, obrigado. Obrigado, beijinhos. Corta.